Ontem o Bitcoin caiu, derrubou o mercado, derrubou inclusive a minha análise. Fez sentido em alguns pontos, mas eu vou refazer a análise que eu tinha feito ontem. Então o vídeo não foi pro ar e hoje vai pro ar. Vamos analisar essas criptomoedas aí que tem bastante potencial. Despencou o mercado, eu vou mostrar o cenário do Bitcoin porque eu ainda continuo otimista, pessoal. Primeira criptomoeda PancakeSwap, está na posição 45 no ranking das criptos, 18 dólares e 93 centavos, tem um supply de 241 milhões de unidades e um valor de mercado de 4 bilhões 573 milhões de dólares. Vamos lá ver ela. Olhando aqui o gráfico dela contra o dólar, ela tem esse retângulo de acumulação, ao meu ver estamos acumulando aqui. Ontem nós estávamos num cenário acima dessa linha de tendência de baixa, e aí com o movimento de queda nós voltamos. Porém, ainda temos aqui uma linha de tendência de alta que está sustentando a queda, galera. Então, está servindo aqui como suporte, inclusive deu oportunidade de compra ontem. Alguns dias atrás eu comprei PancakeSwap, inclusive fiz um vídeo mostrando como eu tenho renda extra com ela. Vou deixar o link aqui nos comentários para você ter acesso. E agora, no dia de hoje, ela está tentando fazer um movimento para voltar acima da linha de tendência de baixa aqui que tinha sido quebrada. Porém, ainda segue nesse retângulo aqui de acumulação. Eu acredito que assim que ela conseguir sair desse retângulo, ou seja, superar a região dos 21 dólares com força, ela provavelmente já vem buscar aqui o topo em 27 dólares, que é o topo recente feito em agosto, e aí entra provavelmente em um movimento de acumulação. Então, quebra essa região, vem aqui, acumula um pouco nessa faixa de preço, quebra essa região e aí consegue finalmente buscar um novo topo lá, próximo aos 44 dólares, é o topo histórico. E consequentemente eu acredito que ela chegando no topo histórico dela, em questão de tempo, ela vai conseguir superar essa faixa de preço e buscar os nossos alvos. 59 dólares e 44 centavos e a última faixa de preço entre 73 até 86 dólares. Acredito que a PancakeSwap tem sim potencial para isso, então continuo posicionado e até mesmo aumentei minhas compras aí essa semana. Olhando o gráfico dela contra o Bitcoin, esse retângulo aqui para mim é um movimento importante nós nos mantermos acima dessa faixa de preço. Então, nesse momento, valendo 29 mil satoshis, bateu ontem exatamente no suporte ali em 27 mil satoshis. Não quero ver a PancakeSwap valendo menos de 27 mil satoshis, porque isso pode levar ela a um movimento de queda mais forte. Olhando aqui no passado, essa faixa de preço aqui foi um bom momento de acumulação, no qual conseguiu ir para cima. Então, vamos torcer aqui, vamos acompanhar, claro, para que ela continue aqui acumulando nessa faixa de preço e consiga voltar a subir. Ela está no retângulo de acumulação, então da mesma forma como o dólar, é importante ela conseguir fazer esse movimento de alta, superar os 33 mil satoshis, isso assim, quebrando a linha de tendência de baixa de curto prazo, e consequentemente depois de acumular, superar aqui a região dos 40 mil satoshis e quebrar essa linha de tendência de baixa aqui de longo prazo, que coincide lá com a máxima histórica. Se ela quebrar essa região dos 33 mil satoshis vai ser positivo, quebrando os 40 mil satoshis vai ser excelente, e aí caminho de alta aqui livre para ela buscar os 53 mil satoshis e consequentemente depois a cada 10 mil satoshis de variação ela vai tendo uma nova resistência. Então 53 mil, 64, 65 mil satoshis e aí por fim ela vai ter, tem a resistência aqui de 75, mas se ela passar os 64 mil satoshis, 65 mil satoshis, já vou ficar de olho no topo histórico dela contra o Bitcoin em 81 mil satoshis. Se ela chegar nos 81 mil satoshis, consequentemente, o valor aqui de alvo em dólar vai ser batido facilmente, galera. Próxima criptomoeda que eu vou analisar hoje é a Star Atlas, focada aí no mundo dos games, do metaverso, algo que está bombando agora no momento, valendo hoje 16 centavos com uma queda de 10%. Tem um circulating supply de 2 bilhões 160 milhões de unidades e tem um máximo supply de 36 bilhões de unidades, tá? Felizmente estamos aqui hoje nos 2 bilhões, então tem bastante espaço para alta para ela. Valor de mercado de 363 milhões de dólares e nesse momento na posição 256 do ranking, então se enquadrando no top 300 das cripto. Vou fazer a análise do gráfico dela apenas em dólar, porque é uma criptomoeda que foi lançada recentemente e não tem aqui no TradingView disponível o gráfico dela em Bitcoin. Olhando o cenário por completo, ela teve uma alta gigantesca no dia de seu lançamento, saindo de menos de 1 centavo e batendo 17 centavos, fechando o dia em 8 centavos. Então nós iremos olhar esse cenário aqui, que é o cenário ideal para nós analisarmos. 8 centavos é a faixa de suporte principal que a Star Atlas tem, então é aquela questão, caiu para 8 centavos,
compra neles, que está excelente fazer compra nesse ponto. Mas, nesse momento, o cenário que eu enxergo é outro. Ela não conseguiu buscar o topo em 28 centavos, que é a máxima histórica que ela possui. Porém, tem uma linha de tendência de alta aqui que foi quebrada com o movimento de queda que tivemos ontem, né? A força aí de venda conseguiu quebrar essa linha de tendência de alta e, consequentemente, no dia de hoje, o mercado tentou recuperar, mas falhou. Pelo menos é assim que está até o momento. Agora são 14 horas quando eu gravo esse vídeo. Eu acredito que ela vai dar oportunidade de compra para nós aqui, nessa faixa de preço onde foi topo, uma tentativa de alta que falhou lá em outubro. Então, na região entre 12 a 13 centavos, é possível que a Star Atlas dê oportunidade de compra. Inclusive, particularmente eu vou ficar de olho aqui nessa faixa de preço para ver se eu consigo fazer uma comprinha aqui e acumular, porque é uma criptomoeda focada em jogos e metaverso, que é algo que está no hype do momento e provavelmente vai explodir ainda no final de ano. Ela dando a oportunidade de compra aqui na região entre 12 e 13 centavos, é muito provável que ela faça um movimento parecido com esse, tá? E vá buscar o topo histórico lá em 28 centavos. Na minha visão, ela vai conseguir estourar esse topo histórico aqui de 28, 29 centavos e, consequentemente, vai buscar alvos próximo a 1 a 2 dólares nessa faixa de preço. É isso que eu estou vislumbrando para essa criptomoeda se ela conseguir explodir como o mercado está esperando. Vamos ficar de olho. Falando agora de Cardano. Cardano está em sexta no ranking, brigando constantemente com a Solana pela posição. Agora a Solana ultrapassou ela, valendo 2 dólares e 10 centavos. Tem um circulating supply de 33 bilhões e 300 milhões de unidades e um máximo supply de 45 bilhões de unidades. Valor de mercado, 70 bilhões de dólares. Então está valendo bastante aí a Cardano. Vamos seguir para o gráfico. Olhando o gráfico da Cardano, nós temos alguns pontos importantes para ficarmos atentos. Primeiro ponto que nós temos que prestar atenção: esse retângulo de acumulação. Faixa de preço entre 1,93 até 2,37. A Cardano superando essa faixa de preço para cima vai ser excelente e vai dar oportunidade de alta para ela buscar o topo histórico em 3 dólares. Se por algum motivo a Cardano furar e for abaixo dessa faixa de preço de 1,90 por aí e fechar o dia abaixo dessa faixa de preço, o cenário começa a ficar um pouco feio, fica um pouco complexo. No dia de queda forte que tivemos ontem, dia 10 de outubro, o mercado jogou a Cardano de 2,33 para 1,93 e, consequentemente, conseguiu subir e fechou o dia a 2 dólares e 9 centavos, praticamente a faixa de preço que estamos agora, a 2 dólares e 10 centavos. Então a Cardano está em uma forte tendência de acumulação. Um ponto importante para nós olharmos aqui é o MACD. O que o MACD nos diz? Vou até tirar esse círculo aqui que eu tinha colocado. Vejamos o seguinte. A Cardano fez um movimento forte de valorização lá no passado e o MACD acompanhou da seguinte forma. Quando acabou o movimento de alta da Cardano, que ela bateu a máxima lá em maio de 2021, o MACD fez um forte volume de venda aqui e, consequentemente, o preço da Cardano caiu junto. Depois disso, desse forte movimento de venda, nós tivemos um respiro aqui, um pouco de compra no MACD e depois um pouco de venda. E aí, depois disso, uma explosão de valorização no MACD e também no preço, onde a Cardano saiu de 1 dólar e foi lá para os 3 dólares. E agora nós estamos vivendo um momento muito parecido. Forte movimento de queda no MACD e, consequentemente, o preço da Cardano caiu bastante. Depois disso, simples movimento de alta aqui no MACD, sem movimentar muito o preço, igual aconteceu aqui no passado. Depois, movimento de queda no MACD, sem influenciar tanto o preço, igual aconteceu aqui no passado. E agora, na sequência, o que nós estamos vendo aqui no gráfico, pelo menos no MACD, é o que está acontecendo e acredito que é o que a Cardano está querendo fazer. Essa queda foi mais por conta do mercado entrar em desespero ontem. Iniciou um movimento de alta aqui no MACD, o que lá no passado refletiu numa forte valorização da Cardano, saindo de 1 dólar para 3 dólares. E eu acredito que é o que nós estamos vendo começar a acontecer e, claro, iremos saber o resultado disso em alguns dias, né? Ainda em novembro, acredito que veremos se isso aqui vai cumprir. Caso cumpra, provavelmente veremos a Cardano explodir de preço e buscar os nossos alvos. Primeiro alvo da Cardano, claro que isso após superar a máxima histórica em 3 dólares e 10 centavos. 5 dólares e 30 centavos. Segundo alvo, 7 dólares e 45, 7 dólares e 50 centavos. Temos uma última faixa de preço lá de alvo entre 9 dólares e 30 até 10 dólares e 90 centavos. Eu, particularmente, vou ficar de olho para vender Cardano entre 5 e 8 dólares. Essa é a faixa de preço que eu pretendo realizar lucro.
Então vou ficar atento a isso. Não vou esperar ela chegar entre 9 e 11 dólares. Para mim, essa faixa de preço aqui já é saudável para realizar lucro nela. Mas vamos ficar atento e acompanhar como o mercado vai agir. Vamos ver ela contra o Bitcoin. A Cardano contra o Bitcoin, ela apresenta um cenário também para ficarmos atentos. Que é a faixa de acumulação de preço aqui dela contra o Bitcoin. Lá no passado, coincidindo com a mesma data na qual ela conseguiu valorizar contra o dólar, olha o seguinte, uma acumulação da Cardano entre 3.600 até 3.000 satoshis. E agora, nesse momento, ao meu ver, estamos acumulando novamente entre os 3.600 e os 3.000 satoshis. A partir do momento que a Cardano conseguir superar aqui 3.700 satoshis, provavelmente veremos uma explosão de preço dela contra o dólar e, consequentemente, contra o Bitcoin. E aí é ficar de olho, né? Ela tem resistência aqui em 4.200, 4.700 e 5.000 satoshis. Isso sem falar do topo. Então vamos ficar de olho, se a Cardano superar os 3.700 satoshis, é provável que nós vejamos ela buscar no mínimo aí os 4.200 e consequentemente vai valorizar também contra o dólar. Se a Cardano for abaixo dos 3.000 satoshis, o cenário não fica muito legal. É bom a gente começar a ter um pouco de atenção com o que vai acontecer com o preço dela. Até o momento, para mim, apenas acumulando. Bom, e a última criptomoeda que eu trago aqui para nós hoje é a Nervos Network, na posição 124 do ranking cripto, então está no top 150, valendo 3 centavos, conseguindo recuperar preço, está indo muito bem a moeda. Tem um valor de mercado de 856 milhões de dólares. Circulate Supply, 28 bilhões 540 milhões de unidades. E um total supply lá de 34 bilhões e 400 milhões de unidades. Então, um potencial de alta moeda recuperando, mesmo com o mercado aí sentindo fraqueza. Vamos ver o gráfico dela. CKB aqui, então, em tendência de alta, tentando fazer um movimento mais forte de valorização. E ela está brigando aqui nessa faixa de preço. Esse é o movimento que está brigando. Tentou superar ontem, tentou superar hoje os 3 centavos e está com dificuldade. Tem uma força de venda grande aqui nessa faixa aqui. Porém, se a gente conseguir superar os 3 centavos, a CKB provavelmente vai deslanchar aí e pode dar uma valorizada bem forte. Está acumulando aqui, então, nesse momento, entre 2,5 centavos e 3 cents. Ela superando essa região, vai estourar, galera. Tô de olho nisso, tô acumulando CKB, acumulei principalmente nessa faixa de preço, entre 1,5 centavo aqui embaixo, até 2 centavos. É onde eu consegui acumular bastante CKB, tô de olho nela para alta. Superando os 3,5 centavos aqui, 3,3 centavos, consequentemente ela vai buscar a faixa de preço aqui do topo histórico dela, entre 4 centavos e 4,5 centavos. Então vamos ficar de olho nisso. Se ela conseguir superar essa faixa de preço, vem buscar o topo histórico. Acredito que ao chegar no topo histórico ela vai dar uma acumulada, pode até fazer um reteste aqui nos 3,5 centavos e voltar para alta. Se ela conseguir superar os 4,5 centavos, temos o alvo nela entre 6,5 centavos até 7,5 centavos. E aí, galera, tem um outro alvo que eu projetei, que é o alvo de longo prazo, que eu estou olhando, é ali onde eu quero realizar meu lucro na CKB, entre 14 centavos, 15 centavos nessa faixa de preço, até 17, 18 centavos. Então, acima de 15 centavos, eu já vou ficar de olho para realizar lucro na CKB, porém, sempre de olho, porque contra o Bitcoin o cenário é ainda mais otimista. Vamos dar uma olhada. Contra o Bitcoin a questão é a seguinte, tem uma linha de tendência de baixa bem forte aqui, que vem segurando a alta da CKB, nos movimentos de valorização dela, tanto no dia 6 aqui, dia 7 de novembro, e até mesmo hoje, os 50 satoshis, 53 satoshis, está sendo uma resistência muito forte. E os 40 satoshis, que já foi uma resistência forte no passado, está servindo agora como suporte. Então 40 satoshis, ponto de compra para a CKB, 50 satoshis, ponto de resistência. A partir do momento que a CKB conseguir superar esses 50, 55 satoshis e se manter acima dessa faixa de preço, eu entendo que ela vai conseguir fazer um movimento de alta explosivo. E aí ela vai ter aqui algumas resistências com base nos topos anteriores. Primeira resistência, 68, 70 satoshis nessa faixa de preço. Ela conseguindo superar essa faixa de preço, ela vai buscar, consequentemente, os 80 satoshis. E aí entra a melhor parte. Topo histórico da CKB contra o Bitcoin aqui, 128, 130 satoshis. Se ela buscar essa faixa de preço, considerando uma alta do Bitcoin simultaneamente, a CKB passa do meu alvo ali entre 15 e 18 centavos e aí pode nos surpreender passando dos 20, quem sabe 25 centavos.
Ao meu ver, se a CKB bater 30 centavos, já é uma realização de lucro excelente. A gente está falando de 1000%, considerando a faixa de preço dela de agora, tá bom? Para deixar vocês agora mais tranquilos, vou falar do Bitcoin brevemente. Para mim, o cenário é o seguinte: estamos testando o topo histórico lá de abril, 65 mil dólares. O mercado está fazendo esse reteste, é um pullback para testar a força dos compradores. E ao mesmo tempo, aqui no curto prazo, a queda de ontem, que foi uma queda bruta, né, bateu o máximo histórico em 69 e caiu para 63 mil, foi um reteste dessa linha de tendência de baixa que nós rompemos. O preço veio aqui certinho, fez o reteste, encontrou o fluxo de compra e agora, no dia de hoje, dia 11/11, estamos tentando nos manter acima dos 65 mil dólares, porque foi a máxima histórica lá de abril. Então, ficar acima desses 65 mil dólares já vai mostrar força para o mercado. Essa correção aqui serviu para poder arrancar os alavancados no mercado, então quem está com grana além do que possui, e agora dando oportunidade de compra para o mercado. Eu comprei algumas altcoins, comprei Chainlink, comprei SushiSwap e comprei também a OneInch. Duas criptomoedas focadas aí então em corretoras descentralizadas e o nosso Oracle queridinho, a Chainlink. Então, ao meu ver, o mercado está acumulando. Realmente foi assustador o dia de ontem, uma queda bem brusca, o mercado assustado, porém peixe grande gosta de sardinha assustada. Então tenha cuidado com o momento que você faz suas vendas assustado com o mercado, com forte pressão de venda, porque peixe grande sempre está de olho para comprar, como nós vimos ali no gráfico do Bitcoin e no gráfico da CKB, que acumulou bastante. A Cardano também teve um movimento ali de acumulação, onde surgiram mais compradores. Vamos ficar de olho agora, ver os próximos passos do mercado e como nós iremos encerrar essa semana. Vai encerrar domingo, às 21 horas, como sempre. Se você gostou do vídeo, considere deixar o seu like, considere se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, não seja inscrita, e compartilhe esse vídeo com pessoas que possam ter interesse na análise dessas criptomoedas e até mesmo entender qual o cenário do Bitcoin que foi que aconteceu. Caso tenha alguma criptomoeda que você quer que eu faça análise, deixe aqui nos comentários, eu faço questão de analisar ela. Eu trouxe aqui criptomoedas hoje que vocês pediram e eu vou continuar fazendo dessa forma, galera. Próxima análise vai ser também de criptomoedas que vocês estão pedindo aqui nos comentários e lá no meu Instagram. Quem não segue eu no Instagram, aconselho seguir, porque lá eu posto algumas notícias, trago conhecimento sobre o mercado e mais informações. Vou deixar aqui na descrição e nos comentários o vídeo que eu gravei ontem sobre renda extra, renda passiva com a PancakeSwap enquanto eu durmo. Valeu!